Os pais da igreja. Após a morte do apóstolo João, o último daqueles que haviam estado com Cristo, a igreja se sente um pouco órfã daqueles líderes que poderiam conduzi-las, que poderiam orientá-las. E é aí que surgem os pais da igreja. A ideia de pai, porque quando uma pessoa tinha contato com o evangelho, ela tinha como pai na fé aquele que a levou ao evangelho. E nós vamos ter aí o surgimento dos pais da igreja. Primeiro, para trazer uma identidade cristã. Depois, para continuar a expansão do evangelho. E também porque aí surge a teologia. A teologia vai surgir por conta das heresias. Os teólogos já tínhamos, vamos pensar no apóstolo Pedro, apóstolo Paulo, eram teólogos porque eles usavam ali a Torá e faziam uma interpretação à luz do que Cristo havia ensinado para eles, faziam uma interpretação que a igreja aplicava e cumpria ali com a vontade de Deus. Mas, pensando aí nos pais da igreja, por que essa necessidade? Primeiro, pensar em como os cristãos eram vistos por aqueles que não eram cristãos. Para se ter uma ideia, por conta das perseguições e não poder prestar o seu culto de forma aberta, de forma livre, os cristãos faziam seus cultos à noite, e muitas vezes nas catatumbas, porque era um lugar onde muita gente, principalmente à noite, não ousava ir, então eles tinham ali a liberdade de exercer o seu culto, mesmo não sendo essa liberdade garantida pelo Estado, mas naquele espaço eles tinham liberdade de expressar a sua fé. E olha só que interessante. Para muitos daqueles que não conheciam o evangelho, os cristãos eram vistos como canibais, porque eles comiam o corpo de Cristo e bebiam o corpo de Cristo, isso no cemitério. Então, eles não eram vistos de forma positiva. E até os próprios cristãos, eles não tinham uma identidade. O que era ser cristão? O que era ser cristão? A ideia aí de cristão era pequenos cristos, ou seja, seguidores de Cristo, mas dentro da cultura ali, no dia a dia, o que era ser um cristão? Então, os pais da igreja vão sistematizar a doutrina da fé de forma que os cristãos possam se identificar. Então nós temos aí vários chamados pais da igreja. Nós temos aí os chamados pais gregos, como Irineu de Lyon, Clemente de Alexandria, Orígenes de Alexandria, Atanásio de Alexandria, Cirilo de Alexandria, João Crisóstomo. Tínhamos chamados pais da Capadócia, Basílio de Cesareia, Gregório de Nissa, Pedro de Sebaste, Gregório Nazianzeno e também os pais latinos, Tertuliano, que eu já citei aqui, Ambrósio de Milão, Jerônimo de Estridão, Agostinho de Hipona, Leão o Grande e Gregório o Grande. É claro que em se tratando da teologia, em se tratando dos pensamentos dos pais da fé, não é objetivo da nossa disciplina. Tem uma outra disciplina, provavelmente mais para a área da teologia, que vai tratar do pensamento dos pais da igreja. Mas eu quero destacar aqui um dos mais conhecidos, na realidade Agostinho de Hipona, que nem é conhecido hoje como Agostinho de Hipona, e sim de Santo Agostinho. Ele nasceu no ano 354 e morreu por volta do ano 430. E Agostinho, ou Santo Agostinho, ele escreveu sobre o bem e o mal. Para Agostinho, Deus é o supremo bem e o mal é o distanciamento de Deus. Ele era também um patrístico, que nós vamos falar aqui sobre a patrística. Ele escreveu vários livros, mas os mais conhecidos é o livro Confissões, onde ele relata a sua vida antes e depois da conversão. Ele faz um tratado muito interessante sobre o pecado, sobre a graça de Deus. E o outro livro é Cidade de Deus, onde ele faz a divisão, uma distinção entre o mundo dos homens e o reino dos céus. Agora, o
que significa ser cristão? Pensando aí nos pais da igreja, de como eles sistematizaram isso e trouxe identidade ao fato de ser cristão, vamos refletir aí o que significa ser cristão. Por não haver essa identidade, quando eu digo identidade, é aquilo que são as bases da sua fé. As pessoas criam, as pessoas se convertiam, as pessoas mudavam de vida no seu pensamento, abandonavam o pecado, mas essa identidade cultural não havia, não tinha essa identidade cultural. Tanto é que vai haver um problema muito grande que aí os pais da igreja vão ajudar a solucionar, que é o surgimento das heresias. Então, por falta dessa identidade, as heresias acabam tendo um campo fértil para se proliferar, para ter uma proliferação dessas heresias. E para pensar um pouco em heresias, também as heresias são objeto de estudo de uma outra disciplina. Nós vamos aqui apenas dar um panorama histórico dessas heresias. Não dá para pensar em heresia sem pensar em Alexandria. Alexandria era a capital intelectual do mundo antigo. Então, se vocês puderam perceber, quando eu citei, por exemplo, somente os pais gregos, a maioria deles são de Alexandria, porque ou nasceram ou estudaram em Alexandria. Então, Alexandria tinha a maior biblioteca do mundo antigo. Alexandria foi fundada por Alexandre o Grande, em homenagem ao próprio Alexandre. Ela se situava no Egito, hoje não tem mais esse nome, mas ela se situava no Egito. Então, imaginem só, um local onde há uma grande concentração de acadêmicos. E se estamos falando da Idade Antiga, os acadêmicos se debruçavam sobre a religião. Então, havia uma certa liberdade de pensamento. Então, por conta dessa liberdade de pensamento, começou a surgir ideias que não eram condizentes, que não eram adequadas, que não estavam caminhando lado a lado com aquilo que podemos dizer que era a teologia cristã. Então, vão surgir muitos hereges, muitos que traziam uma ideia deturpada, uma ideia distorcida do Evangelho. Um desses hereges é Marcion. Dentre as suas ideias, ele dizia que o apóstolo Paulo era o único apóstolo fiel. Então ele considerava só os escritos de Paulo como sendo suficientemente necessários para serem usados na pregação. Ele fazia distinção entre o Antigo e o Novo Testamento. Para ele, o Deus do Antigo Testamento era um e o Deus do Novo Testamento era outro completamente diferente. Jesus não era Deus, apenas uma emanação. Ele defendia uma vida asceta, ou seja, uma vida onde você deveria se negar a muitas coisas. Uma delas era o casamento. Apesar de não proibir, ele rejeitava a ideia do casamento. Uma outra linha de pensamento que vai surgir é o gnosticismo. Para o gnosticismo, Cristo não podia ser humano, porque a matéria que compreendia o ser humano, ela é má. E Cristo, sendo puro, não poderia ser um humano. Então, negava a humanidade de Cristo. Outra ideia herética surgiu com Montano, lá no século II, entre o ano 120 e o ano 180. Aliás, essa é a data de nascimento e morte dele. Ele dizia que o fim do mundo estava próximo. Ele insistia sobre exigências morais como o celibato, o jejum e uma disciplina moral bem rígida. Ele exaltava o martírio e proibia que os seguidores fugissem da perseguição. Se você fosse perseguido, você não podia fugir. Você tinha que se deixar ser martirizado, porque era considerado era o ápice, né? E alguns pecados, segundo a ideia de Montano, eram imperdoáveis, independente se a pessoa demonstrasse arrependimento. Totalmente contrário ao que a Bíblia dizia. Uma outra ideia, e ela aí vai derivar do gnosticismo, é o ascetismo,
que era a autonegação da matéria. Inclusive, nós vamos chegar nisso provavelmente no nosso próximo semestre. Lutero tinha uma prática ceta. Ele foi encontrado algumas vezes desmaiado por não admitir que tivesse pensamentos e desejos pecaminosos. Ele se martirizava, ele se autoflagelava a ponto de desmaiar por conta dos flagelos. É claro que depois, lendo a carta de Romanos, entendendo que a salvação é pela graça, Lutero supera isso. Mas era uma prática herética, porque imagine só, você maltratar o seu próprio corpo porque o seu corpo tinha desejos que você considerava pecaminoso. O ascetismo também defendia a ideia de que uma pessoa só alcança a condição espiritual mais elevada se renunciar à carne e ao mundo, uma interpretação incoerente de quando Paulo fala sobre não fazer a vontade da carne. Outra ideia herética era a ideia de Sabélio. Ele dizia que havia uma única essência divina. Ele rejeitava o conceito de trindade. Para ele, tinha apenas uma essência. Ele também dizia que o Espírito Santo, fazendo a manutenção das obras, trazia a ideia de um triteísmo, ou seja, de então uma percepção de idolatria, porque iria adorar a 3 deuses. Então ele não admitia a ideia do Espírito Santo. Uma outra ideia que surge é a ideia do maniqueísmo. Aliás, o maniqueísmo está presente na nossa cultura. Quem já não ouviu falar de forças do mal e forças do bem que se equivalem? Isso existe muito na cultura dos heróis em quadrinhos. Você tem lá um herói que é mal, um herói que é bem, mas as forças deles se equivalem. Um nunca derrota o outro de forma definitiva. Então, Mani, que é o idealizador dessa corrente, ele vai dizer que tem um Deus que se revela ao homem e que usa diversos servos, como Buda, como Zoroastro e finalmente Jesus. E essa ideia do equilíbrio entre forças das trevas e forças da luz. E a gente sabe que até mesmo pela obra redentora de Jesus, que as trevas foram vencidas definitivamente. Então não existe esse equilíbrio. As forças das trevas não se equivalem à luz. Outra ideia traga por Ário, a ideia do arianismo. Ele dizia também que havia só uma divindade, que o Logos não foi apenas gerado, mas literalmente criado. Seria tão somente um intermediário entre Deus e os homens. Jesus seria esse intermediário, mas não teria aí a natureza divina. Outros pensamentos heréticos vão surgir, como o de Apolinário, que afirmava que Jesus não tinha humanidade, não tinha espírito humano. Nestório, que vai dizer que Jesus seria apenas um hospedeiro de Cristo. Pelágio, que afirmava que o homem poderia ser isento do pecado. E Eutíquio, que vai dizer que, por ocasião da encarnação, a natureza humana de Cristo foi totalmente absorvida pela natureza divina. Nós vamos dar sequência na próxima aula. Nós vamos falar sobre o final da Idade Antiga. Por hora, nós ficamos por aqui e só passando para vocês a atividade desta aula, leitura e relatório do capítulo 5. O livro é A Igreja Cristã na História, das origens aos dias atuais, do autor Franklin Ferreira. As páginas que vocês vão ler, que compreende ao capítulo 5, é de 90 a 96. Então, vocês vão fazer a leitura desse capítulo 5, que compreende as páginas 90 a 96, e vão fazer um relatório sobre o tema abordado neste capítulo. Ok? Muito obrigado e até a próxima aula.